E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que é Pax e tudo sobre isso. Mas calma, antes de começar o vídeo, você aí já vai deixando um like. E se você é novo no canal e tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de tudo que aqui é postado. Lembrando também que vocês podem me seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @GosdioProf, onde lá você pode acompanhar as postagens, participar de lives e muito mais, e radiologar de pertinho conosco. Recado dado, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, sabemos que a cada dia que se passa, a cada era, a radiologia ela avança cada vez mais, principalmente no que diz respeito aí à evolução tecnológica. Se passarmos aí um breve resumo em relação ao passado, em relação à radiologia, teremos aí o processo de revelação manual, o sistema tela-filme e até mesmo um arquivamento de um grande espaço onde se era necessário para poder armazenar todos os exames e os filmes radiográficos. Mas com o passar do tempo, a tecnologia, ou seja, a era digital, também foi atrelada à radiologia. Por volta ali do ano de 2000, basicamente já tínhamos aí os primeiros sistemas digitais em relação à radiologia, sendo aplicados aí na prática, e essa prática ela foi crescendo cada vez mais. Tanto é que hoje em dia nós temos aí a radiologia digital direta, a radiologia digital indireta, principalmente no que diz respeito ao processo de produção de imagens. Mas, e depois que essa imagem é produzida, depois que esse arquivo, depois que esse exame ele é realizado, como é que a gente faz todo esse armazenamento? Pois bem, basicamente o PACS, do inglês Picture Archiving and Communication System, basicamente na tradução para o português, que é o Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens, basicamente favorece todo esse processo. Afinal de contas, o PACS está atrelado ali em relação também à tecnologia digital, por meio aí em relação ao armazenamento destas imagens. O PACS, por sua vez, ele é instalado exatamente para poder facilitar toda essa comunicação intersetorial, e quando eu digo intersetorial, eu me refiro em relação aos setores de laudo, aos setores de realização do exame, ou até mesmo de onde o técnico realiza o exame e envia diretamente para o PACS. Então, basicamente, esse sistema ele tem as suas principais vantagens, que por sua vez facilita o dia a dia, principalmente com relação aí ao armazenamento dessas imagens. Pois imagina comigo, imagina você armazenar uma quantidade enorme, de aproximadamente 5.000 exames em uma sala. Você iria precisar de um grande espaço ali físico para poder armazenar. E imagina a organização. Imagina você separar cada exame, separado ali por letra, por nome, por tipo de exame, enfim, daria mais trabalho até mesmo para você procurar, não é verdade? O PACS, por ser totalmente digital, totalmente ali digitalizado, totalmente ali eletrônico, você consegue acessar todas as informações do paciente em relação aos exames que foram realizados, o tipo de exame, de maneira rápida e totalmente objetiva ali, fácil em relação à busca. Então o PACS, ele aí, como eu disse para vocês, possui algumas vantagens. Então anote aí as principais vantagens deste sistema que, por sua vez, aí auxilia e revoluciona cada vez mais o sistema de arquivamento de imagens. Bom, dentre as principais vantagens em relação ao PACS, temos aí inicialmente o seu principal objetivo, que é de padronizar e facilitar, como eu falei, a comunicação entre clínicas, hospitais e também os médicos. Afinal de contas, imagine, o médico não está ali no setor, não está naquela clínica, mas ele ter acesso diretamente ali de forma remota e, o mais importante, de forma segura. Afinal de contas, são dados médicos que estarão sendo enviados daquele paciente. Então todas essas informações, elas são acessadas remotamente de forma segura. E ela permite também toda essa questão aí em relação à segurança e também o seu compartilhamento. E das principais vantagens, nós temos aí, inicialmente, uma das principais, em relação aí ao custo-benefício. Temos aí a redução de custos. Como eu falei, antigamente, essas imagens elas necessitavam de um espaço físico, tá? E basicamente tínhamos aí que ter vários tipos de organizadores para poder separar e botar tudo bonitinho. Agora não. Temos aí basicamente um computador que é capaz de armazenar
todas essas informações e, mais uma vez, como vantagem aí temos também a fácil ou uma busca mais rápida. Afinal de contas, basta você digitar alguns dados breves do paciente, como nome, sobrenome, ou até mesmo alguma outra informação em relação ali ao cadastro, por exemplo, e você já consegue ali acessar todos os dados do paciente. Além disso, o gerenciamento também é aprimorado, é melhorado, pois você consegue ali separar de forma individual cada exame que foi enviado ali para o Pax. E até mesmo em relação ali, caso você precise repetir o exame ou verificar, o Pax também auxilia nisso. Afinal de contas, imagina você dar conta de mais de 5.000 exames. Provavelmente, alguns desses exames acabavam sendo extraviados, ou seja, perdidos. E existia a necessidade ali da reconvocação do paciente para poder realizar mais uma vez o exame. Enfim, gerava todo aquele transtorno. E agora não. Essa questão aí da repetição de exames, ela quase que já não existe mais. Afinal de contas, todo o exame ele fica ali guardado, bonitinho. E caso até o mesmo paciente que muitas vezes perdia o seu exame em casa, caso ele queira recuperar, resgatar esse exame, ele pode ir até o centro médico onde ele realizou o exame e resgatar aquela imagem, até mesmo em relação a uma avaliação futura que ele vai precisar. Então perceba que o Pax ele tem aí várias vantagens com relação à sua aplicação. E tudo isso está ligado diretamente em relação à radiologia digital, seja ela direta ou indireta, como técnicas de raio-x, mamografia, densitometria, exames de tomografia, ressonância magnética, medicina nuclear, entre vários outros, que por sua vez são realizados no dia a dia ali em relação à radiologia de uma forma geral. E com todas essas vantagens aí que eu acabei de falar em relação ao Pax, elas não param por aí não. Como vantagem também, o Pax ele permite e dá a possibilidade ali de ser integrado com outros sistemas. Ou seja, ele não é um sistema único, sólido, que funciona ali de forma individual. Não, ele também é colaborativo. Ou seja, ele permite ali a ligação de vários outros sistemas que possam ali trabalhar simultaneamente com o mesmo. E como vantagem também temos aí a questão da padronização. Quando temos ali um sistema totalmente operante, de qualidade e funcional, acaba que essa padronização é mais fácil de ser estabelecida. E o Pax, ele também permite isto. Tanto é que todos os centros médicos que, por sua vez, trabalham aí principalmente com imagens, têm esse sistema atrelado. Até mesmo em relação à questão ali da acessibilidade, da facilidade no seu manuseio, enfim, entre outras vantagens que eu disse para vocês neste vídeo anteriormente. E aí, o que você achou desse vídeo? Você já tinha ouvido falar em relação ao sistema Pax? Pois saiba que esse conteúdo também cai em concurso público, então eu sugiro você já fazer a sua anotação aí para você não esquecer, tá certo? Lembrando, pessoal, que tem vídeo novo toda terça e toda quinta aqui no canal, às 7 horas da noite. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like e ativar todas as notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo e fica por dentro de todo o conteúdo. Lembrando também de nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @bigostidoprof. Lá você vai poder participar de stories, postagens e radiologar de pertinho conosco. Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos aí no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Muito obrigado e até mais. Valeu!